Um santo dia para todos vocês. Não sei bem o horário que vocês estão assistindo essa pregação, seja de tarde, seja de dia, seja de noite, mas que seja santificado esse momento pela graça de Deus. Quando nós falamos daquilo que é doutrina, então nós temos o entendimento que as graças de Deus vêm preencher. Então, o que vamos falar hoje tem a ver com os 7 selos que são apresentados pelo apóstolo São João no livro de Apocalipse. Mais do que querer preencher a sua curiosidade, peça ao Divino Espírito Santo para que possa preencher essas verdades no seu coração, para que em Deus, por Deus, você tenha compostura, você tenha modos, você tenha ações, você tenha sentimentos que sejam compatíveis com aqueles que vão herdar o reino dos céus. É bem interessante buscarmos essa questão, o que é que me dá felicidade, não é? O que me traz felicidade? Qual é a felicidade que Deus espera para nós? Então, se você perguntar uma pessoa, outra, todas querem ser felizes. Mas ser bem-aventurado não é algo do desejo de todas as pessoas, não é? Por quê? Porque o conceito, muitas vezes, que as pessoas têm de felicidade não corresponde aos conceitos da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Ser bem-sucedido é algo lícito, mas nem sempre o ser bem-sucedido que passa por cima do outro, que pisa nas pessoas, isso vai lhe trazer felicidade. Pode até trazer dinheiro, pode até trazer conquistas financeiras, coisas humanas, pode até trazer cacarecos que você deseja ter, mas felicidade não. Felicidade é uma outra situação. E a felicidade é estar em Deus, pleno de Deus. E essa felicidade nos vem quando nós somos bem-aventurados. Então, Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados os que são pobres, porque terão o reino dos céus, os que choram, porque serão consolados, os mansos, porque possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, esses sim são os bem-aventurados. Então, o que nós desejamos, enquanto Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus, quando estamos fazendo essa formação sobre o Apocalipse, meu irmão, é que você seja um bem-aventurado, que você possa ser chamado filho de Deus, que você tenha o reino dos céus, né? E que você tenha grande recompensa. Quando nós vamos estudar os 7 selos do Apocalipse, nós estamos falando das recompensas, tá certo? E você pode dizer assim: mas Mara, tem tantas pessoas boas que estão padecendo de enfermidades, que estão morrendo. Mas quem disse que a bem-aventurança de Nosso Senhor é ter uma vida longa? Não, a bem-aventurança de Nosso Senhor é possuir o céu. Independente de quantos anos você viva aqui, independente das perseguições ou não, o que Deus quer nos dar é o céu, tá certo? Então, por que falar do Apocalipse? Porque a gente tem que parar para perceber se nossa vida está sendo de pecado e iniquidade. Pecado e iniquidade, as pessoas pensam que é mais ou menos a mesma coisa e, de certa forma, caminham juntos. Mas existe um paralelo que, de certa maneira, depois vai ser desassociado. Por exemplo, o pecado é errar o caminho. Eu estou fazendo uma coisa e errei do caminho. Mas eu estou pecando, mas eu me torno uma pessoa iníqua quando eu estou no caminho errado, quero continuar naquele caminho, acho que está tudo beleza, não acho que estou fazendo nada de errado e antes valorizar a mim mesmo do que valorizar o outro. Então isso seria a iniquidade. A iniquidade é se sentir confortável no caminho, mas nem considerar erro, estar longe do destino que Deus quer, sem sentimentos de culpa. Quando Deus começar a abrir os 7 selos, Ele vai punir o pecador. Mas a sentença do iníquo, aquele que usou da iniquidade, será mais severa, entende? Lógico, nós cristãos, os que estamos na tentativa de permanecer no caminho de Nosso Senhor, também vamos responder, não é? Com tantas situações, vamos ver tantas situações, seremos atingidos em tantas situações. Mas o que Deus quer nos preservar é a nossa alma, tá? Então, isso é algo que precisa estar bem significativo, bem verdadeiro, bem pulsante na sua vida. Então, existe o mal? Existe.
E Deus não quer que nós pensemos que o mal não existe. Não, precisamos ter consciência que esse mal existe, ele é real. Mas Deus, ele é bom e poderoso. Tudo bem? Mas ele não vai estar de acordo com o pecado. O pecador sempre será filho de Deus, se assim é batizado, se assim professa a sua fé, mesmo que caia nos erros. E tenha um entendimento. Satanás tem força, enquanto o demônio de Satanás tem força, porque ele também é anjo? Tem. Mas o poder de Deus é soberano, o poder de Deus é maior do que o dele, tá? Por ser misericordioso, Deus vai usar de justiça. Não pensa, Deus é misericordioso, não vai fazer nada. Não, gente. Justamente por ele ser misericordioso, ele vai dar fim. Ele vai colocar os pontos nos is bem direitinho para que as coisas possam correr bem. Vai usar das artimanhas do maligno para conduzir o gênero à salvação eterna. Então, os sinais, né, os 7 selos, tem catástrofes? Tem. Deus quer matar? Não. Mas ele vai aproveitar dessas situações para que as pessoas vejam e tenham ainda tempo de conversão. Tudo bem? Então vamos lá. O que fala o Apocalipse? O que o Apocalipse deseja? Por que nós estamos fazendo esse estudo com a família discípulos da Mãe de Deus? Veja só. Porque nós precisamos fazer conhecer o Cordeiro imolado e precisamos fazer com que esse Cordeiro imolado seja reconhecido. Você conhece Jesus? Certo, ótimo. Você busca ir para a Santa Missa mais de uma vez na semana? Não, só vou no domingo. Então você não está reconhecendo ainda quem é o Cordeiro imolado. Porque se você estivesse reconhecendo o Cordeiro imolado, você gostaria de estar presente em todos os sacrifícios por onde o Cordeiro imolado é renovado. Entende isso? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e daí que nós precisamos fazer com que ele venha a receber toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Com o Sacre de 2021, vai estar dando continuidade a esse estudo do Apocalipse, que é a glória de Deus, a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, é muito importante que as pessoas procurem ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? O verbo se fez carne, mas eu preciso estar buscando as escrituras, mas vivendo uma vida sacramental, porque senão não vai ter o mesmo efeito, tá certo? O cordeiro imolado no Calvário da Cruz é o mesmo cordeiro imolado no altar da Santa Missa. O Apocalipse vai falar várias vezes do cordeiro imolado. E nós temos que entender que para estarmos no reinado do Cordeiro imolado, não tem canto melhor para estarmos do que no momento da Santa Missa. Veja, esse tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo da redenção. Jesus está de vítima em favor da humanidade, não é? E na Santa Missa existe a matéria, o pão e o vinho. Nessa Santa Missa, há o sacrifício incruento, né? E aparece 2 liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E elas somadas vão dar um efeito de sustento para as nossas vidas. Se eu só procuro ler a Escritura, tem um valor? Tem. Mas eu tenho que ter o valor da plenitude. Então, eu tenho que viver o céu na terra nos momentos da Santa Missa. Então, se nós estamos agora no tempo da redenção, quando começar a abrir os 7 selos, nós estamos encaminhando para o tempo da justiça. E aí é o fim do mundo, e aí que vai se dar a recompensa final. Aquela recompensa das bem-aventuranças que nós falamos há pouco. Então, são essas recompensas que vão existir, né? O que vai sustentar as pessoas? O que vai sustentar os fiéis para elas permanecerem firmes? Vai surgir o anticristo, vai surgir o falso profeta, vão surgir tantas situações, serão tantos milagres que nós vamos presenciar, não é? Prodígios. Mas o que vai nos dar sustento para que eu possa reconhecer? Não é? Eu posso estar olhando para um canto e estar sem óculos, mas quando eu coloco óculos eu consigo ter uma visão mais límpida. Então, quando eu estou tendo uma vida sacramental, quando eu estou buscando o cordeiro imolado constantemente na minha vida, eu vou ter uma capacidade muito maior de reconhecer. Porque o efeito do sacrifício eucarístico, gente, é algo inigualável, tá certo? Então, Satanás quer destruir a igreja. O que é que ele faz? Retira
a renovação do sacrifício do cordeiro imolado nas santas missas. Por quê? Porque as pessoas vão ficar cegas. Porque esse efeito não existe tal quanto ele é. Né? Então, a gente vê os noticiários, né, e fica sabendo, valas comuns para enterrar as vítimas do coronavírus. E são tantos os desastres que estão acontecendo, mas de certa forma a gente para pensar e faz, meu Deus, que enterro digno é esse? Não teve missa, não teve os familiares, não teve nada. E aí? Será que eu deveria ter conversado com a pessoa mais, a menos? Mas essas cenas fizeram com que muitas pessoas parassem para refletir. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Porque mesmo que a morte me leve, o que eu preciso estar de boa é a alma. Para onde o corpo dessas pessoas foram, ninguém sabe. Como é que vai saber onde é que foi enterrado? Foram jogados aí de tantas formas. Mas a alma, essa tem um cantinho todo especial para aqueles que vivem em Deus, né? Então, quando nós estamos falando de coronavírus agora, e ainda, gente, não quer dizer a iminência do juízo final, mas serve de alerta, serve de purificação, pela qual os homens precisam passar. Cada vez que eu vejo uma cena dessa, eu fico me pensando, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer de penitência? Como é que eu posso purificar? E serve também de aviso para que tenhamos o desejo de estarmos mais preparados para quando esse Senhor chegar. Então, veja, nesse tempo que nós passamos de pandemia, de isolamento social, muitos sacerdotes, graças a Deus, continuaram, mesmo que de forma sozinho nas suas igrejas ou nas suas residências, nas suas capelas, renovando esse sacrifício. Mesmo nas missas sem os fiéis, os sacerdotes renovaram o sacrifício do cordeiro imolado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a este Senhor que tira o pecado do mundo que nós precisamos ser fiéis, a esse Cordeiro que nós precisamos cada vez mais estar seguindo. Eu quero trazer para vocês a memória do Evangelho de São Lucas. Eu já falei muito sobre o Evangelho de São Mateus 24, mas em São Lucas, capítulo 21, também vai nos trazer uma passagem bíblica que deve nortear os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E vai dizer justamente assim: quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: levanta-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Certo? E alguém pode parar para perguntar, mas Mara, como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus permite, meu irmão, justamente para que essas coisas aconteçam, para que a gente possa parar e refletir o que é que verdadeiramente estamos fazendo de nossa vida. Deus permite, sim. Né? As pessoas, elas não estão escutando os apelos de conversão e penitência. A Virgem Maria tem aparecido tantas vezes em Fátima, em Lourdes, em tantos momentos, né? Em La Salette, ela vai dizer que já está cansada de segurar o braço do seu filho. Em Fátima, Nossa Senhora vai fazer exortações da devoção aos primeiros 5 sábados. Então, enquanto igreja particular, não é? Enquanto comunidade, fraternidade, discípulos da Mãe de Deus, enquanto carisma, nós temos buscado apresentar às pessoas as mensagens de Nossa Senhora. Então é por isso mesmo que a cada mês nós fazemos uma campanha de doação de dinheiro? Não, gente, doação de sacrifícios. Nosso Senhor nos ensina que através dos sacrifícios, através de uma vida penitencial, nós podemos amenizar esses castigos que estão para vir. Então, mensalmente, vocês podem fazer a doação lá no link direitinho que nós divulgamos sobre os seus sacrifícios. Pode colocar lá os nomes também dos seus falecidos para o quanto antes eles possam receber o céu, tá? E nesse tempo de pandemia, nós não ficamos parados. Nós levamos cursos de consagração para a internet. Nós tivemos consagração em junho, Imaculado Coração, em agosto Assunção,
Em outubro foi Nossa Senhora Três Vezes da Admirava, né? E agora em dezembro, dia 12 de dezembro, teremos mais uma turma que vai estar concluindo a consagração. O que é que nós temos feito? Levado o Evangelho. Tá? Quando nós pegamos Apocalipse 6, nós vamos ver que ele está dividido em 17 versículos. O versículo de 1 ao 8 vai mostrar os horrores que vão acontecer na terra, horrores, porque serão muitas catástrofes. Mas do 9 ao 11 vai ser falado sobre a honra no céu. E do 12 ao 17 vai estar mais destinado a falar da hora do juízo propriamente dito. Então, o Apocalipse 6 é um capítulo extremamente importante para o destino que todos nós buscamos. Agora veja, a história do Apocalipse 6 vai falar dos 7 selos, tudo bem? Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo vai estar marcado pela presença de 7 cavaleiros, que é o que nós vamos mais nos deter hoje. Tem o quinto e tem o sexto. Esse primeiro ao sexto selo nós vamos encontrar no Apocalipse 6. Só que o sétimo selo não é uma continuação, vai ter o capítulo 7 e depois que vem toda a história do sétimo selo, não é imediato. Quando nós chegarmos no sétimo selo, nós vamos falar sobre as 7 trombetas. E aí vai ter uma pausa entre a quarta e a quinta e a sexta trombeta para depois vir a sétima. Quando chegar a sétima trombeta, aí nós vamos falar sobre as 7 taças. Então, mais ou menos aí está o mapa das pregações que serão vindouras. Lembrando, nessa pregação vai ser falado do primeiro ao quarto selo. Então, veja, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vamos lá. No Apocalipse 5:5, vou voltar um pouquinho, vai dizer que a ruptura dos selos vai ser feita por quem? Pelo leão da tribo de Judá, não é? O descendente de Davi achou um meio de abrir o livro dos 7 selos. Lembra que na última pregação nós falamos muito que esse leão de Judá é o digno de abrir os 7 selos. Então, cada abertura de um dos selos é seguido por um evento, uma série de eventos. Então, abrir o primeiro selo, o que é que vai acontecer? Aí vai mostrar quais são os eventos, tá bom? Mas a ruptura final dos 7 selos, isso só vai acontecer no fim do mundo. Cristo vai revelar tudo o que antes era um mistério. Se está fechado essa carta, essa correspondência, digamos assim, esse livro, quando Cristo abrir, então não vai haver mais mistérios. Apocalipse 6 está falando sobre esses selos, lembrando que o Apocalipse 6 foram acontecimentos no momento que eles viveram, então para nós hoje passado, mas também é referente aos acontecimentos do futuro. Cada selo quebrado causa efeitos horríveis sobre a terra, né? Nós podemos encontrar isso. Então, o que seriam esses selos, gente? É o castigo, é a punição pelo mal que muitos cometeram. Muitas vezes nós mesmos que cometemos esses mal. Mas a gente tem que entender que isso é, de certa maneira, a justiça de Deus. Justos juízos divinos sobre a humanidade rebelde e má, tá? Lembrando que muitos vão morrer, mas muitos vão morrer e a alma irão para o inferno. Não é isso que Deus vai propor e querer para os seus. Então, é um tempo de misericórdia e justiça de Deus. Agora, vocês entendam. Vocês podem dizer assim, mas Mara, é justo que os fiéis padeçam? Veja, Deus não livra a sua igreja da tribulação. Deus livra a sua igreja na tribulação. Ou seja, nós vamos passar pela tribulação também, mas seremos livres, seremos resgatados por Deus. Então, o que vamos nos deter hoje? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os cavalos, quando a gente estudou aquela parte que falava de São João, sobre a simbologia que ele vai usar, então os cavalos representam poder militar, invasão, rapidez, guerra. Esse é o efeito dos cavalos. Então, o primeiro cavalo vai se mostrar, esse primeiro cavaleiro vai se mostrar, não é? Com um arco, o segundo com a espada, e assim sucessivamente, cada um dos cavaleiros vai trazer uma arma de guerra. Em Levítico 26:21, percebam, falar do Apocalipse é ter que retomar várias passagens
não é, também do Antigo Testamento, para que tenhamos uma compreensão melhor. Vai dizer: se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, ferir-vos-eis 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Então Deus vai ferir aqueles que não quiseram o escutar. Podemos ver a ira de Deus misturado com a sua graça. Então Deus vai vingar? Vai, mas Deus vai dar a graça para aqueles que também são seus. Então, do que se trata o primeiro selo? O primeiro selo, ele vai ser aberto, não é? E é um cavalo branco que vai aparecer. Apocalipse 6, do 1 ao 2. A propagação do evangelho. Ok? Então, nós podemos ver que esse selo, de certa maneira, foi aberto naquela época, podemos dizer assim, não é aberto de forma plena, mas foi vivenciado, porque mesmo sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas do seu redor, sem escolas confundiam os letrados, sem poder político ou social, mostravam-se mais fortes que o sinédrio, não tendo um sacerdote, desafiavam os sacerdotes do templo, sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. Por quê? Porque eram pessoas que viviam o evangelho. O Espírito de Deus estava sobre eles, então eles tinham uma força muito grande. Então, existem muitas divergências em várias pessoas que apresentam o Apocalipse, que vai dizer que o primeiro cavaleiro vai ser o anticristo, mas mais pessoas da Igreja Católica defendem que esse primeiro cavaleiro não é o anticristo, mas é o próprio Cristo. Por quê? Porque mais lá na frente, em Apocalipse, vai dizer que o Cristo estava no cavalo branco. Então, aí vai desvendar essa passagem. Então, vamos começar agora a leitura desse capítulo 6. Depois, vi o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! É o Cristo que abre os selos, tá? Então, tenhamos toda a consideração que, sendo Cristo que abre os selos, é algo necessário que aconteça para o nosso próprio bem. Versículo 2. Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado coroa a ele. Partiu como vencedor para tornar a vencer. Veja, então esse cavaleiro aí que está com esse arco é o próprio Cristo, tá certo? E ele venceu e vai tornar a vencer. Esse cavalo branco vai ser representado pela a imaculada pureza da igreja divina. Esse cavaleiro representa Cristo. No livro de Apocalipse 19, 11 a 16, a gente vai poder perceber isso. E ele cavalga vitorioso. E ele conhece todas as maquinações que o inimigo tem proposto. Ele utiliza o arco na fúria contra a idolatria de Israel para se vingar de seus inimigos e dar a paga aos que o odeiam. Então, de certa maneira, isso já acontecia. Deus já fez essa proeza, né? O Senhor Jesus é quem porta uma coroa. Tem essa passagem em Apocalipse 14. Isso é para dar reforço que esse primeiro cavaleiro é Jesus e não o anticristo. Com o arco na mão também tem outras passagens. E a intolerância com a fé cristã. O evangelho é ensinado. Então, é a propagação desse evangelho. Os 3 outros selos, lembrando, são 4 cavaleiros. O primeiro selo é o Senhor, que vai trazer a propagação desse evangelho, mas os 3 outros selos, gente, são flagelos, não é? A visão de horror na terra são os males sociais, ecológicos e biológicos que vão começar a acontecer com a ruptura justamente desses selos. Se vocês quiserem verificar as passagens que vai falar de flagelos, aí está a citação, Levítico, Deuteronômio, em Ezequiel também vai mostrar isso. Tá? Jesus é quem abre cada um dos 4 selos. Por mais cenas difíceis que nós tenhamos que ver, de viver, de escutar, lembre-se, é Jesus quem abre cada um dos selos. Do trono de Deus é que é dado a ordem dos acontecimentos, porque sempre vai ser assim, vem! Né? Nosso Senhor está dizendo para que o cavaleiro venha. Ou seja, nada está fora do controle soberano de Deus.
Então vai ter fome, vai ter peste, vai ter tantas outras situações, mas lembrando que é Jesus que chama. Amém? Vamos agora para o entendimento do segundo cavaleiro, né? O cavalo vermelho do Apocalipse. Vai estar nas citações dos versículos 3 ao 4. Guerras e rumores de guerras. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes pagãos e doutrinas. Contaminaram a pureza da doutrina. Veja, são tantas as situações, as pessoas participam, mas não deixavam suas práticas. Aí eu pergunto a você, faz quanto tempo você está na igreja católica? Você ainda continua com Buda? Você ainda continua botando sapinho para ter a sorte? Você ainda continua com as suas coisinhas, suas crendices que não levam a Deus? Não, meu irmão. Nós temos que tomar posicionamentos, porque senão vamos estar repetindo as cenas que já aconteceram. Então, o cavalo vermelho, símbolo de derramamento de sangue, e representa a era da perseguição dos cristãos pelos judeus, bem como pelos romanos. Eles não estavam de acordo com os ensinamentos que a igreja colocava, entende? Então, esses cavaleiros, né? Esse cavaleiro não representa uma pessoa definida, mas é um agente do dragão vermelho, tá? E ele vai estar com a espada. Vai trazer ideias que não sejam ideias de acordo com o que nosso Senhor falava. E a gente pode pensar o comunismo, o islamismo, né? Quantas pessoas estão morrendo, quantas guerras existem por aquilo que está sendo proposto. E é bem claro, o Islã diz, ou você aceita isso ou você morre, renuncia a Cristo ou morre. E aí vai sendo disseminado muitas coisas. Então, esses erros vão sendo introduzidos na igreja. Se eu me reporto ao Apocalipse para aquilo que vai acontecer, tudo que foi o comunismo e o islamismo ainda é pequeno para a força que ele vai vir nos últimos tempos. Tudo bem? Então, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar, vem. Tá vendo? Cada um dos selos, só há movimento, só há a vinda do cavaleiro por uma ordem que é dada. Vem. Esse vem, gente, não é uma súplica pelas calamidades, não é que a gente está dizendo, vem, eu quero que todo mundo sofra. Não, venha, porque apesar das calamidades, Deus vai usar de misericórdia. Apesar das calamidades, esse é o plano de Deus, então eu vou aceitar. E à medida que esse mal vai acontecendo, Deus também vai cada vez mais mostrando sua luz. Quanto mais treva, mais a expressão da luz, ela é assim melhor definida, tá certo? Então, esse cavalo vermelho, qual o significado, qual o símbolo do vermelho? Derramamento de sangue, cor do dragão, vestes da mulher prostituta. E aí a gente percebe que nosso tempo, não que esse selo já tenha sido aberto, mas o quanto nós estamos vivendo a violência nas cidades, a brutalidade, não é? As guerras, a violência no trânsito, tudo isso ainda são situações, mas não é que ainda houve a ruptura do selo. Versículo 4. Partiu então outro cavalo vermelho, ao que montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Meus amores, preste atenção. Isso ainda não aconteceu na plenitude, isso ainda vai acontecer. E se provavelmente somos as pessoas que vão ver a vinda gloriosa, então eu posso dizer que somos nós sim que vamos estar vendo esses selos serem abertos, a ruptura desses selos. Então vamos ver essa paz ser tirada da terra, vamos ver esses homens matando uns aos outros, tá certo? É dado o poder de tirar a paz da terra. O poder do cavaleiro não procede dele mesmo, lembre, chega lá aquele momento que diz, vem, não é? O poder não é dele, mas Deus permite, Deus dá. O cavaleiro, cavalgando o cavalo vermelho, segue perseguindo para a matança dos justos fiéis. Mateus 5:10 vai mostrar isso. Os justos morrerão em virtude desses cavaleiros, desse cavaleiro, desse selo. Isso é bíblico. A terra está bêbada de sangue, cambaleando pela guerra. Vai existir de certa forma ainda mais ainda. Então, o terceiro selo é o cavalo preto. Apocalipse 6, do 5 ao 6.
Houve uma questão aí que eu não estou observando agora entre a forma da escrita dos evangelhos, não é de vírgula e ponto, mas de toda maneira fica a intenção de mostrar o selo, a citação bíblica. Fome e falta de alimentos. Quando for aberto, a humanidade inteira vai passar por fome e falta de alimentos. Todos vão passar? Nem todos. Principalmente os que vão passar são aqueles que são fiéis a Deus. O seu poder, como o do cavaleiro vermelho, é igualmente limitado. Ele não tem poder total, mas ele é limitado. Todavia, a cor preta e a balança, porque ele carrega uma balança, são os símbolos da morte, provocadas pela fome, que chega em decorrência da guerra e da destruição das plantações. Tá? Então, você veja aí que ele carrega essa balança. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar, vem. E vi aparecer um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, eu quero que agora vocês se reportem ao primeiro cavaleiro que nós colocamos, que é o Cristo, cavalo branco. Era o emblema de pureza e de verdade. Esse cavaleiro preto vai trazer para nós a apostasia e o erro, tá? É bem forte isso. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Gente, todas essas partes que estão de laranjinha do lado esquerdo ou direito são a referência bíblica, não é? Aí está os versículos na íntegra, tudo bem? Então, temos que perceber que a escassez desses produtos vai existir, mas também os preços vão ser exorbitantes. Se a gente for hoje no mercadinho comprar 1 quilo de carne, meu Deus do céu, R$ 40, quanto vai ser quando chegar esses selos? Então, muitas situações que nós comemos hoje não poderemos comer, tá? Aí talvez a medida de trigo, talvez nós tenhamos que comer a comida, as verduras das plantações que são aconselhadas que as pessoas tenham. Não vai existir moeda, não vai existir dinheiro, e isso já é uma realidade que a gente já está vendo hoje. É dada a permissão para atacar as colheitas da primavera, trigo e cevada, mas não as do outono, azeite e vinho. Então veja, esse azeite e vinho vai ser mais as delícias, os prazeres daqueles que estão longe de Deus. Talvez esses continuem com seus propósitos, com suas luxúrias, com a sua vida farta. A pobreza dos crentes, por não fazer concessões, não aceitarão a marca da besta, não quererem pensar nem agir como o mundo. E com isso não podem comprar nem vender. Veja, se eu não vou aceitar a marca da besta, eu não vou poder comprar, nem poder vender. E o que é que vai ser de alimento? Como é que vai ser? Vai ter uma escassez, tá certo? E a gente vai perceber que o que vai ser muito colocado é a apostasia. De repente eu digo, não, eu não aceito a marca da besta, mas eu não vou ter mais comida para minha família. Aí será que você não vai repensar? Não, então vamos aceitar a marca da besta. Isso é apostasia. É você deixar aquilo que você acredita para ter algo material, né? Quando chegar a fome, será que nós estaremos firmes? São Luís Maria Grião de Montfort vai falar dos apóstolos, aqueles que não estarão na seara com a Virgem Maria. Satanás tenta destruir a igreja pela apostasia. Ele não conseguiu de várias maneiras, então ele vai fazer com que as pessoas neguem suas verdades de fé para terem alguns direitos. Hoje em dia, você vai andar de ônibus, se você não tiver um cartão, aquele motorista não aceita mais o dinheiro em espécie. Eu fui no Correios postar uns livros, uma senhora estava lá sem cartão e não pôde porque não tinha dinheiro. Então, o sistema vai fazendo algumas colocações na nossa vida que a gente vai ou aderir ou renunciar. Se eu renunciar, eu perco alguns direitos, mas o que eu não posso é ser uma apóstata desses tempos. Então, a fome. Quando nós falamos dessa fome, o que são as causas naturais que vai provocar a fome? Justifica-se a fome pelos agentes que destroem as plantações, o clima, as secas, não é? Que tem as inundações, os terremotos, as pragas diversas. Muitas dessas causas naturais acontecem em função das ações predadoras, exploradoras e gananciosas e irresponsáveis do ser humano
contra o meio ambiente. A gente está cansado de ver isso. Ah, mas isso são consequências dos atos dos que os homens fizeram. Mas a fome também são causadas pela agressão do próprio homem, instabilidade política, ineficiência na administração dos recursos naturais, né, nas guerras, os conflitos civis, planejamento agrícola deficiente. Já pensou que loucura? Porque você tem muita mercadoria, para que o preço não baixe, você queima todos aqueles alimentos só para que o preço possa estar elevado. É ruindade, gente, não é? Mas isso acontece. Consumo desenfreado pelas classes mais ricas e o grande desperdício de alimentos que observa-se diariamente também. Então isso tudo vai causando. Vamos agora adentrar no quarto selo. Qual a cor? É um cavalo amarelo. Se você pegar algumas escrituras, vai estar cavalo amarelo ou cavalo esverdeado. Por que isso? Por conta da tonalidade. Apocalipse 6, do 7 ao 8. Morte por doenças e pestes. Qual a cor? Né? Amarelo? Veja, é sem cor, ele é tão pálido como um cadáver em decomposição, por isso que fica a questão do esverdeado. É o símbolo da morte porque é a tonalidade da pele de quem está para morrer. Os governos perseguiam os que não renunciassem sua fé na Santa Escritura e insistissem em permanecer na verdade do cavalo branco. O cavalo branco, o primeiro selo, é o Cristo. Então, aqueles que não queriam estar de acordo com aquilo que o sistema estava passando, então seriam mortos. Milhares e milhares preferiram a morte antes que violentar a consciência. Eu acredito em Cristo, mas para que eu não venha a morrer, eu vou negar a minha fé? Não pode acontecer. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava: vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Aí a gente tem que ver o quanto os noticiários nos falaram sobre as mortes. AIDS, ebola, Covid-19, a volta de doenças erradicadas, sarampo, poliomielite, está tudo voltando, quantas morreram. Mas aqui também vai dizer, no versículo 8, assim, ó: foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, então o poder limitado, para matar pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras. O homem provocou tanto a natureza que as feras vão para o meio das cidades, tá certo? Então os gafanhotos, os animais selvagens, a gente pode presenciar aí. A parte da população será dizimada ao longo da abertura deste selo. De qual selo? Do quarto selo. Parte da população será dizimada ao longo da abertura deste selo. A morte tem domínio sobre o corpo, mas a alma depende da autoridade e do juízo de Deus. Menininhos, vocês estão entendendo? Que pode ser que alguns permaneçam vivos até a vinda gloriosa, mas muitos, milhares e milhares vão morrer na abertura dos 7 selos. E olha que eu estou no quarto só. Aqui hoje só vai ser até o quarto. Então, quais são as suas atitudes? O que você tem feito para mudar esse padrão? Tem muitas pessoas que estão na iniquidade, não estão só no pecado, estão na iniquidade porque eles sabem que não deveriam fazer, mas vão fazer porque ele quer as vantagens humanas. Eles não estão se importando se está tendo roubo, se está vendo isso, ou se está tendo aquilo. Você foi chamado para ser chefe de um serviço, então você vai se sujeitar àquilo que o seu patrão está lhe oferecendo. Faça isso não, pelo amor de Deus. O seu corpo é importante, mas a sua alma é mais. Não venda a sua alma para os quintos dos infernos, para os demônios. Esteja atento. É melhor você não ter condições de uma vida farta, mas você ser digno para o céu. Não pense que vai dar tempo de você se converter. Nós não sabemos quanto tempo é que esses selos vão começar a ser desvendados, não é?
vão ser tirados os lacres. Então não brinque. Não brinque com a misericórdia de Deus, porque isso pode ter um preço muito alto. As pessoas estão morrendo sem salvação. Não importa se vão morrer 10 milhões, de quantos, mas o que nós queremos é fazer que compreenda são as almas. Qual o destino dessas almas? Se morre 10 milhões, não tem problema, desde que tivesse. Quantas pessoas já morreram pelo Covid? Eu nem sei mais hoje. Antes a gente até acompanhava, eu nem sei mais. Mas e aí? Elas foram salvas? Estão esperando a vacina? Não. Busque a Eucaristia. Lógico que venha essa vacina. Mas que quando ela vir, também a gente tem que ter entendimentos e discernimentos para que possamos fazer uso. Precisamos preparar as pessoas para a abertura do primeiro selo, certo? Mara, o segundo, o terceiro e os quartos selos são terríveis. Mas o primeiro é maravilhoso, é a propagação do Evangelho. Então faça de tudo na sua vida para que esse primeiro selo aconteça. Mas quando nosso Senhor vir com esse cavalo, com todo o poder para que esse Evangelho seja propagado, que o coração das pessoas já esteja receptivo, porque elas já foram evangelizadas pelo seu nome, pela sua presença, pela sua firmeza, pela sua predisposição de fazer parte do reinado da Virgem Maria. A pregação do Evangelho é necessário. Faça você. Eu não consigo pregar assim tão bem. Pregue para um, pregue para dois, pregue para três, mas é urgente que esse Evangelho seja pregado, porque nós precisamos preparar a massa para a abertura do primeiro selo. Não é? Vida sacramental, prática das virtudes marianas, valorização das bem-aventuranças. Qual será o destino das pessoas que viveram o Evangelho? Vocês pensam que é qual? Eu vivi o Evangelho, mas morri. Não tem problema. Eu não. As pessoas morreram. Elas serão no céu. Qual o destino para as que recusaram os ensinamentos de Jesus? Nossa Senhora, será que vai ser inferno? Então, tenhamos esse entendimento. Precisamos fazer rapidinho, tá certo? Então, que Deus os abençoe muito. Nós falamos sobre os 7 selos, mas hoje nós falamos apenas dos 4 primeiros selos iniciais, que são os 4 cavaleiros. Tem o 5º e o 6º, que ainda fazem parte do 6º capítulo, que nós faremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. E pense, o que você pode fazer para quando o Senhor abrir o primeiro selo, o cavalo branco, as pessoas já estarem mais maleáveis em espírito para receber essa mensagem. Muitos cheirinhos no coração. Deus os abençoe com ricas bênçãos e força.